Boa noite. Domingos Cruz, Lobato Beirão, Nuno Dalla, Manuel Batista, Afonso Matias, Benedito Dali, Inocêncio Brito, Cedric Carvalho, Albano Bingo, Arante Lopes, Hitler Chiconde, Fernando Tomás, Nelson Santos, Osvaldo Caolo, José Ata, Laurinda Gouveia e Rosa Conde, ativistas angolanos, foram condenados no passado dia 28 de março por um tribunal de Luanda a penas de prisão efetiva entre 2 anos e 8 anos e meio pelos crimes preparatórios de rebelião e de associação de malfeitores. Segundo a acusação, fariam parte de um movimento revolucionário que se reunia numa livraria em sessões públicas de formação de ativistas, visando mobilizar e incutir nas massas populares ideias para desacreditar o Presidente e demais autoridades angolanas, levando-as a aderirem a manifestações, greves e à desobediência civil com vista à sua destituição. Nessas sessões, que já iriam em número de 6 quando os arguidos foram detidos, procedia-se à leitura e discussão de textos revolucionários que alimentariam a ideia de que em Angola se vivia numa ditadura com a qual não seria possível negociar, servindo tais reuniões para traçar estratégias para atingir aqueles objetivos políticos. Na acusação, falava-se do crime de atos preparatórios de rebelião e ainda de atentado contra o Presidente da República ou outros membros de órgãos de soberania. Porém, na sentença proferida terá caído essa parte referente ao atentado. Em compensação, acresceu o crime de associação de malfeitores, que não estava inicialmente previsto, tendo sido aditado pelo Ministério Público nas alegações finais. Não tive acesso ao texto da sentença porque, aparentemente, pelo menos em Portugal, ele não está disponível. O advogado Teixeira da Mota e a Procuradora da República, Rita Mota Sousa, já escreveram importantes textos sobre a sentença de Luanda, mas ambos admitem que tiveram apenas acesso a uma gravação da leitura de parte da sentença. Pelo meu lado, procedi a variadíssimas diligências, designadamente através da Agência Lusa e de outros órgãos de comunicação social com correspondência em Angola, e não consegui aceder-lhe. A omissão desta informação preocupa-me, porque devemos ser rigorosos quando tratamos de assuntos tão delicados e importantes. Bem sei que o problema não é, na sua base, um problema jurídico. Aliás, por regra, as grandes questões nunca são jurídicas, a não ser naturalmente naquilo que se reporta aos grandes valores, justiça, verdade, liberdade e igualdade, que guiam a organização da vida em sociedade. O problema em Angola é eminentemente de natureza política, porque existe uma insatisfação justificada e reconhecida internacionalmente perante distorções e perversões no funcionamento do Estado de Direito e de uma vida democrática minimamente regular. Acresce uma gravíssima situação social e de pobreza intensa, inaceitável num país rico, onde uma pequena elite, em boa parte assente em negócios onde os sinais de corrupção abundam, vive com padrões de vida escandalosamente desfasados da esmagadora maioria dos seus concidadãos. Foi contra este quadro que os 17 se revoltaram e é por causa disso que eles estão presos e correm o risco de continuar presos. A sua doutrinação, por mais ingênua ou até mesmo disparatada que tivesse sido, assentou sempre nesse pressuposto e visou, na sua perspectiva, o melhor para Angola. O problema dos 17 só se resolverá quando Angola, no seu conjunto, compreender que as questões por eles denunciadas são mesmo pertinentes e que há um longo caminho a fazer para construir uma verdadeira democracia num autêntico Estado de Direito em Angola e que, a partir daí, haverá ganhos para todos, económicos e sociais, para todos os angolanos. Mas até lá, até chegarmos aí, há a situação de facto que nos traz hoje aqui. A situação de facto em que estão os 17 ativistas angolanos que foram condenados e estão presos, correndo o grave risco de assim continuarem por muitos anos, apenas porque exerceram a sua liberdade. E que esse risco existe para todos aqueles que pensem e atuam como eles. É neste contexto que eu, que sou advogado, ao ter-me pedido para fazer uma intervenção nesta sessão, procurei trazer questões que, devido à minha formação, estou em melhores condições de tratar. Às vezes, colocar a questão da legalidade, mesmo no quadro das regras vigentes, pode constituir um grande trunfo para o prosseguimento dos grandes objetivos das ações políticas e dos movimentos de cidadania. Ocorre-me sempre que Portugal se manteve independente em 1383-1385, graças à consistência dos interesses políticos, económicos e sociais que defenderam essa independência e à força militar que o sustentou. Mas, pelo meio,
não deixou de ter também importância a defesa feita por João das Regras acerca da legalidade do caminho traçado. De resto, quando analisamos o comportamento das ditaduras, verificamos quase sempre que elas violam as suas próprias regras e que trazer isso à luz é uma forma especialmente eficaz de as combater. No Portugal do Estado Novo, havia cidadãos condenados por crimes contra a segurança do Estado, o que no quadro formal então estabelecido até podia fazer sentido à luz da lógica do regime. Só que essas coisas nunca ficaram por aí. Essas condenações tinham lugar não só ao abrigo das regras estabelecidas pela ditadura, mas também contra as regras da ditadura. Na ditadura nunca se defendeu, pelo menos às claras, a legitimidade da tortura. Mas sabemos que essa era uma constante na obtenção da prova que garantia as condenações. E a denúncia da tortura acabou por ser um dos aspectos mais importantes da denúncia da perseguição aos presos políticos portugueses. Na condenação dos 17 angolanos haverá com certeza um problema político da inconsistência do regime político angolano. Mas a verdade é que, à luz das suas próprias regras, as regras angolanas, deste Estado angolano, os direitos destes homens e destas mulheres também foram gravemente ofendidos. Primeiro, pelo teor da própria acusação, que no fundo se sustenta basicamente num processo de intenções que o Ministério Público angolano atribuiu aos acusados, mas que não encontra sustentação factual ou lógica nos atos exteriores do seu comportamento. Que um grupo de jovens se junte para discutir as formas de combater o poder político em Angola é apenas uma expressão salutar de liberdade numa sociedade que ainda está viva. E aí se há de compreender o apelo à revolta contra as injustiças do regime angolano. Segundo, porque não se apurou, nem nunca existiu, qualquer propósito de atentar contra a vida do Presidente da República de Angola ou contra qualquer outra pessoa. E nesse ponto foi a própria acusação que desistiu de insistir nesse absurdo. Terceiro, porque as regras processuais do direito angolano não foram respeitadas durante o processo. Foram mesmo ostensivamente violadas. Como decorre, por exemplo, da circunstância dos arguidos terem acabado por ser condenados por um crime de associação de malfeitores que não constava da acusação e em relação ao qual eles nem sequer se puderam defender. Quarto, porque os termos da sua detenção e prisão se consubstanciam por aquilo que tem sido relatado em tratamentos cruéis que ninguém pode aceitar. Lembro apenas as notícias de que para os presos beberem água tem havido ocasiões em que a alternativa é bebê-la das chanitas ou cortar garrafas de plástico para serem usadas como funis a fim de recolher a água da chuva. É por tudo isto que, para além de um combate político mais geral sobre a construção da democracia em Angola, há também uma concreta luta jurídica que hoje se impõe. 1. Pelo tratamento digno dos presos. 2. Pelo respeito das regras processuais que devem existir num julgamento justo. 3. Pela liberdade de expressão, de reunião e de manifestação. 4. Pela inadmissibilidade de polir os processos mentais que põem em causa o funcionamento dos órgãos de soberania, mesmo que eles apelem à insubordinação quanto ao poder político estabelecido. Fazemo-lo aqui e agora por Angola, pelos angolanos, pelos portugueses que vivem em Angola e por todos aqueles que, em face de qualquer situação de abuso grave dos direitos humanos, contrapõem a defesa da dignidade de todos os homens e de todas as mulheres. O que é que, agora e aqui, podemos dizer ao Domingos Cruz, ao Luato Beirão e a todos os outros? Que estamos com eles e que não os abandonaremos nunca, até que seja feita a justiça.